Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vem chegando, vamos lá para a nossa live desse livro incrível, O Poder do Agora, Eckhart Tolle. Nós estamos hoje no capítulo 4. Desculpa que eu atrasei um pouquinho, pessoal, é porque como vocês estão percebendo, a luz do meu tripé queimou, sei lá, deu um problema aqui, então eu tava tentando achar outra luz, mas vai ficar assim um pouquinho escuro mesmo, tá? Porque eu não consegui achar uma substituição, vou ter que comprar outro. Probleminhas técnicos, né? Mas tudo bem. Vamos lá, como vocês estão? Tudo bem? Oi Camila, oi Márcio, Adriana Gonçalves, Tânia Muno, Yoga, tudo bem? Tem um pessoal aí que eu não conheço, né? Sejam bem-vindos, quem eu não conheço. Estamos estudando esse livro aqui, que, gente, tá fantástico, né? Meu Deus, olha, tá muito transformador. Hoje no capítulo 4, ele vai falar sobre as estratégias da mente para evitar o agora, tá? Tudo bom, Jean? Tá lá dando boa noite pra comunidade. Ô, Márcio, desculpa, falou que ficou ansioso. Tava ansioso, achou que não ia ter live? Não, desculpa. Porque, gente, eu tô fazendo aqui com uma lumináriazinha quebra-galho aqui, entendeu? Que eu achei, ó. Que minha lumináriazinha acendia aqui, mas olha como é que fica escuro. Não sei se eu tô acostumada com aquela luz. Mas, enfim, tudo bem. Estamos aqui. Tudo bom, Gi? Tatiana Damasio. Oi, Tuti. Tem tempo que eu não te vejo, né, Tuti? Que a gente nos fala. Depois me dá um oizinho lá pra gente, pra contar como é que estão as novidades. Que bom que você tá de volta aqui na nossa comunidade. Ai, que bom. O Jean tá falando que a luz tá boa. Ótimo. Então tá, pessoal. É porque, por incrível que pareça, um dia que eu fiz assim com a luz escura, vieram falar que, nossa, que a luz estava escura, não sei o que. O povo repara, tá? Ai, ai. Mas, enfim. Olha só, gente, vamos lá. Deixa eu recapitular aqui. Agora que nós já estamos aqui juntos, né? Para ver por onde eu vou começar. Depois vocês podem ir deixando aí, tá? Os comentários e tal. Depois vocês sabem que eu leio, né? Mas principalmente esse livro, gente, que ele é muito profundo, né? Ele já começa dizendo aqui, não é para ser uma coisa no entendimento intelectual apenas. Claro que a gente vai se comunicar aqui, trazer esses conhecimentos através do entendimento intelectual, mas a gente precisa de fato vivenciá-los, tá? Eu fiz uma meditação hoje, né? Mandei energia aqui para nossa comunidade linda e fiquei refletindo sobre tudo isso, né? Sobre todos esses ensinamentos, porque traz uma sensação de plenitude muito boa. Por mais que a gente ainda não consiga se manter o tempo inteiro nesse estado. Mas já é uma direção, né? Então, ele fala sobre isso, né? Inclusive aqui no começo, que já é um ótimo sinal a gente conseguir se perceber oscilando entre um estado de presença e um estado de inconsciência, onde a gente está o quê? Identificado com a mente, com os pensamentos, as preocupações e as emoções que esses pensamentos nos trazem. Aí a gente se desconecta do agora, né? Mas como é que a gente faz para trazer esse estado de presença? Relembrando aqui, justamente observando e percebendo até mesmo que a gente não está consciente, que a gente não estava consciente, porque quando você se percebe, quando você se dá conta, você já volta para a presença. É simplesmente isso, né? Peraí, Beni, daqui a pouco eu te dou, espera um pouquinho, que agora a mamãe tá na live. Tá querendo lá comer. Não é a hora ainda, daqui a pouco. Então, é assim que a gente vai saber que a gente tá na presença. Quando a gente se percebe, mesmo observando que a gente não estava consciente, tá? Então, a gente vai, no começo, ter uns rápidos vislumbres, né? A gente vai ter a gente vai observar e vai ver assim, raramente a minha atenção tá no agora. Realmente, muitas das vezes eu tô lá no passado ou no futuro, né? Eu não tava na presença.
Mas não fique só se criticando, né? Lembre-se que é assim mesmo no começo e depois, quanto mais a gente for fazendo isso, mais a gente vai conseguir direcionar o nosso foco, né? O foco da nossa consciência para o momento presente. A gente vai conseguir se lembrar que a gente tem que fazer essa escolha o tempo todo. A gente tem que ir escolhendo, nos redirecionarmos, tá? E aí a gente vai se tornando capaz de ficar presentes por períodos mais longos. E ele falou que é normal, né? Logo aqui no começo ele já disse que antes que a gente consiga se estabelecer com firmeza nesse estado, é normal a gente se perceber oscilando, tá? Entre esse estado de presença e o estado de identificação com a mente. A gente acaba perdendo agora várias vezes. Depois mamãe te dá, tá? Já vou, peraí. Mas a gente vai se percebendo, perdi-o agora, tava totalmente inconsciente. Sabe quando você observa o seu dia e vê como é que você estava e tal, e se dá conta o quanto que você ainda estava ansioso, preocupado com outras coisas e não com realmente a vivência daquele momento? Então, ele diz que isso já é um avanço, a gente perceber, a gente se dá conta que a gente não está consciente. Porque a maioria das pessoas nem se questiona, nem se dá conta. A gente ainda está oscilando entre poucos momentos conscientes, poucos momentos de real presença no agora e a identificação com a mente, com as preocupações, com as ansiedades e tal, com os problemas, né? Que nos tiram do agora, que vem da vozinha do medo, da falta, do ego. Porque no agora, a gente está conectado com o nosso ser. E aí a gente sente plenitude, nada nos falta, a gente se acalma. A presença silenciosa do ser é serena. Quando a gente não está sereno, é porque a gente não está no agora. Profundo, né? Observem, percebam isso. Mas ele diz que a maioria das pessoas não fica alternando entre estar presente e estar identificado com a mente. E sim, está só na inconsciência, só que numa inconsciência profunda ou a inconsciência comum, tá? Que ele diz. A inconsciência comum é aquela em que a gente está identificado com a mente, né? E aí a gente fica ali... A gente se perde do agora porque a gente está preocupado com alguma coisa, a gente está governado pela mente, a gente perde essa consciência do ser. Mas é como se fosse a vida normal, né? Entre aspas, é como se fosse um barulho contínuo ali no fundo, de fundo, mas não chega a ser algo que está trazendo um sofrimento, um descontentamento assim mais profundo, né? Por isso que ele fala que é uma inconsciência comum, né? Que na verdade acaba trazendo um descontentamento, um tédio que a gente busca preencher, que muitas vezes nos levam até a compulsões, a dependências, a desenvolvermos vícios, porque a gente fica querendo preencher esse vazio. Mas ainda, então a gente fica buscando, né, parar aquele barulho. Ele dá o exemplo como se fosse um ar-condicionado de fundo. Aí sabe quando você desliga aquele barulho, aquele ar-condicionado que faz muito barulho, né? E aí quando você desliga, dá um alívio. Ele diz que esse estado de inconsciência comum é como se fosse assim, aquele barulho de fundo que a gente só se dá conta quando ele para. Aí você, quando desliga, né, quando para, você dá aquele alívio, você fala, ai, que bom, nossa, nem tinha me dado conta como esse barulho estava, né, me tirando aqui da minha paz, né, estava me desconcentrando. Então, ele diz que a gente acaba tendo uma tentativa inconsciente de preencher esse vazio. Só que às vezes atividades que poderiam ser feitas com moderação e serem curtidas, né, tipo bebida, sexo, comida, trabalho, televisão, compras, enfim, poderiam estar ok ali, ter um uso tranquilo na nossa vida e trazer até um prazer, mas o fato da gente se identificar com esse prazer, a gente depender daquilo, a gente começar a exagerar, né? Isso já nos desconecta e já não é legal, entendeu? Porque, na verdade, a gente tem que se dar conta que não é ali que está a nossa verdadeira paz. A gente pode ter prazer naquelas atividades, mas a nossa verdadeira paz está onde? Na presença
do ser, é sentindo o nosso eu, é buscando a consciência, fazendo esse mergulho interior, é silenciando e não buscando apenas nos preenchermos, né, com algo externo, com atividades, com pessoas, com situações. E às vezes, né, quando a gente passa por uma fase de desafio maior, porque tem fases que são mais tranquilas e fases que são mais turbulentas, mais desafiadoras realmente, né, e o ego se sente mais ameaçado e a gente é mais desafiado realmente a manter esse estado de presença. A gente vai ficar ali, a gente vai se pegar ali, né, preocupado, angustiado com alguma coisa, mas respira, volta, né? Mas existem momentos onde a gente acaba sentindo mais esse estado de sofrimento ou de infelicidade, que isso é mais perceptível, né? Esse sofrimento, as coisas vão mal, a gente tem aquela sensação, entre aspas, porque a gente sabe que tudo é para o nosso bem, que tudo tudo tem um propósito superior de estar acontecendo, mas na nossa percepção a gente sente que aquele momento ali tá mais chatinho, tá mais desafiador, até porque às vezes ele de fato traz uma perda real, né? Mas mesmo sendo uma perda imaginária, ou um conflito numa relação, uma situação de vida específica que seja mais aguda, nesse sentido de trazer um desafio, um sofrimento, aí ele diz que é a versão ampliada desse estado de inconsciência comum. Ou seja, aumenta a intensidade. Mas, de qualquer forma, os dois trazem o mesmo problema, que é a desconexão com o nosso ser. É quando a gente para de se perceber enquanto já plenos. A gente se preocupa ou a gente fica apegado ao passado. Então, a gente não está realmente curtindo quem nós já somos, a nossa vida como é agora. Que bate totalmente, confirma todos os nossos estudos, o que? Das neurociências, do Dr. Joe Dispenza. Porque sempre nos dizia, todos os estudos nos lembram o quanto a gente precisa já ser gratos por esse momento, por tudo que a gente já é. Porque desse estado de gratidão, a gente vai conseguir alterar o nosso campo eletromagnético. Os nossos pensamentos são elétricos, as sinapses são conexões elétricas e tem um magnetismo, elas atraem situações ou pessoas que estão vibrando na mesma frequência. Isso é física, a gente já sabe, vocês que frequentam aqui o TUS, mas é sempre bom lembrar, já estão cansados de saber disso. Né? Os nossos pensamentos, eles interferem no nosso campo eletromagnético, na nossa assinatura eletromagnética, que é a lei da atração, que tanto se fala. É exatamente isso. É nós percebermos, é nós trazermos a consciência o tempo inteiro como nós estamos vibrando, porque essa frequência vibracional vai interferir no que nós estamos atraindo para as nossas realidades. É por isso que nós somos responsáveis, nós somos co-criadores da nossa realidade. Jean tá lá empolgado falando amo, amo também, muito bom, né, gente? Ai, como é bom, como a gente precisa se lembrar disso. Eu sou a primeira que digo, né, que eu tô num desses momentinhos aqui, mais chatinhos, e aí, como tá me fazendo bem esses estudos, né? Porque eu tô sendo obrigada a me relembrar disso mesmo. E aí, a gente oscila, se estressa, fica chateada, uma pessoa te decepciona, uma situação te frustra, ok, respira, volta. Você vai acolher os seus sentimentos, mas a gente não vai se deixar ficar ali, a gente não vai se deixar alimentar aqueles sentimentos, aquelas vibrações. A gente vai oscilar, porque a gente vai sentir aquilo, que a gente ainda não consegue ficar tanto tempo atento, mas é o que ele diz, pra gente ter persistência, porque quanto mais a gente praticar, quanto mais a gente trouxer isso à consciência, mais a gente vai conseguir voltar rapidamente. A gente vai conseguir retomar esse estado de presença mais rapidamente. A gente não vai se deixar ficar ali, a gente não vai se deixar ser capturado, nem mesmo por esses momentos mais desafiadores.
né? Oi, Crisinha, entrou, tá lá falando que bom me ver aqui. Também acho muito bom te ver aqui, todos vocês, que eu tô vendo os nominhos. Obrigada, Crisinha, pela sua presença. Gente, Cris Campelo Endo. Vejam lá, ó, grande endócrino, minha amiga. Gente, eu tenho amigos endócrinos maravilhosos, né? Então acaba que eu tenho que fazer propaganda, porque eles são muito maravilhosos e é bom a gente recomendar pessoas assim sérias e competentes e que tem essa visão mais ampla, né, da saúde, tanto que, ó, ela tá aqui super frequentando, super conectada, né, Crisinha, uma fofa. Estamos falando justamente de vibração, Crisinha. Eu tava elogiando ela essa semana, como ela tá com uma vibração, uma luz, né? Bom demais, né, Crisinha? Tá assim, emanando, ó. Tava comentando isso pra ela. E é muito bom, né, gente? Porque a gente sente isso realmente. Laís, minha amiga querida, tá lá falando, tá lá dando boa noite e falando na presença. É isso aí. Que bom que você também tá aqui, amiga. Beijo pra todo mundo que foi entrando aí depois, tá? Já estamos aqui filosofando, porque, gente, esse livro é pura filosofia. Respirem, vamos absorver tudo isso, né? Então, até aqui eu estava falando sobre como nós nos perdemos do agora, tá? Através dessa ilusão central, que é justamente quando nós nos identificamos com a mente que está preocupada com o futuro ou apegada ao passado, resistindo ao agora, não está aceitando o que já é, né? Olha lá, a Crisinha tá falando que quem frequenta o grupo tem isso aí. Todos os estudos têm esse propósito de aumentar a nossa luz, né? Andréia, tudo bom, Nefertiti? Minha amiga querida, quanta gente querida. Obrigada pela presença, pessoal. É exatamente esse o nosso propósito, né, gente? Da gente se lembrar disso e a gente vai realmente conseguir atingir esse estado mental de mais paz, conseguir transmutar esses desafios, como a gente estava até comentando ali, né? Minhas amigas ali mais chegadas, a gente estava comentando ali, a Cris, a Andréia, a gente estava ali no nosso grupinho falando que são momentos mais desafiadores, né? Às vezes. Então, assim, a gente tem que praticar, é a hora de praticar. Ele diz aqui, são esses momentos que são que são os testes, é o momento do teste, tá? É o melhor indicador do nível de consciência, é a maneira como você lida com os desafios da vida. Então não significa que a gente não vai tê-los, claro, eles fazem parte, né? Como ele mesmo nos lembra, e a gente falou muito disso no livro anterior, né? No Despertar de uma Nova Consciência, um Novo Mundo. O quanto a nossa vida é feita de impermanência, são altos e baixos, são situações realmente que vão e que vêm, e que a gente tem que lidar e aceitar, e, né, às vezes tem surpresas, e tem surpresas boas e surpresas não tão boas, aparentemente. E o que a gente tem que se lembrar é que essa é a nossa visão distorcida do ego. É um julgamento que ainda vem da mente, que não é realmente da alma, porque num nível de alma a gente sabe que tá tudo no seu devido lugar, que o universo é matemático, que nós fazemos parte dessa dança cósmica. E aí a gente permite que essa paz, que essa fé no processo, essa confiança em nós mesmos e na vida nos traz, ela realmente aumenta o nosso brilho, como vocês estavam falando ali, né? A gente tá falando, a gente tá lá falando, a luz aumenta mesmo, é isso. A luz aumenta, mas assim, principalmente esse estado de paz aumenta, porque essa luz vem desse estado de paz, e esse estado de paz vem da presença, da consciência. O objetivo realmente do nosso estudo é ampliação da consciência. Todos os estudos que a gente faz têm esse objetivo. Então respirem, pessoal. Deixa eu até beber uma aguinha aqui. Porque não é algo pra gente passar batido, sabe? Prestem atenção aí, né? Os probleminhas, as preocupações, os desafios que vocês estão passando agora. E que, inclusive, eu tava comentando, né, nesse grupinho, que realmente... Oi, Carolzinha, que bom. Vou te responder ainda, tá? É porque aquele horário que você me passou não dá pra mim. Mas eu vou achar um outro horáriozinho. A Carol tá lá falando que você tá me transmitindo uma calma cada vez que você respira fundo e me traz pra presença. Que bom, ela falou, obrigada, estava precisando. Todos nós, gente, eu estava super precisando também desse estudo hoje. Que bom que eu tenho essa obrigação. Que bom que nós temos esse compromisso aqui, uns com os outros, né?
Inclusive, no próximo capítulo ele fala, já dei uma olhadinha lá, ainda não li ele todo, né? Que eu tô lendo aqui com vocês, como eu já disse. E tá gostoso assim, sabe? Aliás, eu não ia ter outra opção por conta do meu tempo aqui. Mas, como eu disse, não é um livro. Esse eu acho que é o primeiro livro. Não, os 2 livros do Eckhart Tolle são os primeiros livros que eu não tinha lido ainda, né? Eu tô lendo aqui com vocês realmente. E aí, não é igual Profecia, que eu já tinha lido e tal. Aliás, tiveram alguns livros que eu fui lendo aqui com vocês mesmo, pensando bem. Mas, enfim, tô aqui, aí lá no fim do outro capítulo ele fala, né, o quanto o grupo se influencia. Ele já falou algumas vezes aqui, o quanto a gente tem essa responsabilidade, que em grupo fica muito mais fácil, fica muito mais forte. É a egrégora, né, tal do conceito de egrégora. A Eliane tá falando que também precisava, o Jean tá falando estamos juntos aqui na nossa comunidade, isso aí. Mas então, ele diz aqui, né, gente, que justamente quando a gente tá nesse momento de desafio, é que a gente tem que escolher, a gente tem que se lembrar que a gente não pode ser dominado pelas reações que seriam naturais ao passarmos por aquilo, ao termos aquela sensação de que as coisas não estão indo exatamente como a gente esperava, ou estão trazendo alguma forma de medo, de ansiedade ou de preocupação, né? Ele diz, esses desafios são os seus verdadeiros testes, é o melhor indicador do nível de consciência, como você lida com esses desafios, né? E não a quantidade de horas que você consegue ficar sentado lá meditando com os olhos fechados, mas sim como você lida com eles é que te mostrará onde você está no que se refere ao seu estado de consciência. Entenderam? Vamos respirando. Ele diz que exatamente quando a gente estiver nas situações ali mais comuns, mais tranquilas, aparentemente, é que a gente tem que ir praticando esse estado de consciência para quando chegar ao teste isso ficar mais fácil, porque vai ser mais difícil a gente fazer isso, né? Que é normal, mas por isso que a gente tem que ir praticando, tá? E ele diz que é assim que a gente aumenta o poder da presença. Exatamente colocando mais consciência na nossa vida, durante essas situações, tanto as comuns como as mais desafiadoras. Isso gera um campo energético de alta frequência, vibracional, em nós mesmos e ao nosso redor. É o tal do campo eletromagnético, né? A gente não pode deixar ficar ali entrando, alimentando o nosso campo eletromagnético de negatividades, né? Ele diz que na presença nenhuma negatividade pode penetrar nesse campo e sobreviver. Da mesma forma que a escuridão não consegue sobreviver na presença da luz. Olha que lindo, gente. Aí ele cita, né, que uma parte aqui que ele fala que o Carl Jung, o criador da psicologia analítica, que eu amo, né, que estudou mitos, arquétipos e tal, ele cita num dos livros dele que um chefe indígena norte-americano estava falando que as pessoas brancas tinham sempre rostos tensos, olhos espantados e um ar cruel, né? Então olha a visão do chefe indígena lá. Ele falou, vocês estão sempre buscando alguma coisa, o que eles estão procurando? Os brancos sempre querem alguma coisa, estão sempre agitados e descontentes, não sabemos o que desejam. Achamos que são loucos. Porque, né, fica nítido para eles o quanto a gente está o tempo inteiro nessa busca de algo externo, buscando algo na espera. Ele fala sobre essa questão da espera também, né? Ele diz que Jesus também nos alertou para essa tendência, esse permanente desconforto, essa permanente falta de presença. Ele diz que Jesus falava assim, por que vocês estão sempre ansiosos? Que ele perguntou aos discípulos. E que Buda também perguntou, será que os seus pensamentos ansiosos podem acrescentar um simples dia às suas vidas? Ou seja, né? Ele diz que é exatamente nessas, né, Buda veio nos lembrar que a raiz do sofrimento é justamente esse estado de ansiedade permanente, que é o desejo fora da presença. Então não é que a gente não vá desejar as coisas, mas a gente não pode se identificar demais com essas coisas, e senão o nosso agora fica reduzido a estarmos lá nesse tal momento onde nós vamos alcançar
aquela coisa ou nos tornarmos aquela tal coisa. Nós vamos completar esse desejo. E aí ele diz que isso gera uma resistência ao agora. E essa é a disfunção básica coletiva. Entendeu? Que nos deixa numa civilização desumanizada, fria, violenta, totalmente problemática. É por isso que tem milhões os números, né, de transtornos de saúde mental são absurdos, né? São cerca de 300 milhões de pessoas no mundo com transtornos de ansiedade e depressão. É por isso que o número de suicídio tá como tá e por aí vai, né? Tá bom, Patizinha, tá falando que não pode ver agora, que vai ver depois salvo. Tá mandando beijo pra toda a nossa comunidade. Oi, Ju, que bom que você conseguiu entrar. Deixa eu ver. Ah, Totizinha, tá lá. Verdade, Totizinha. Tem tempo que você não consegue entrar ao vivo, né? A gente tava com saudade. O pessoal tá lá falando que tava com saudade da Toti. Verdade. Vai comentando aí, pessoal. Se quiserem deixar alguma pergunta, algum comentário, daqui a pouco eu vejo, tá? Mas eu sempre dou uma olhadinha. Eu consigo dar uma olhadinha e ver se é o caso de parar ou se eu vou ler no final, tá? Então, a gente precisa se habituar a fugir desses julgamentos excessivos, desnecessários, que a gente fica, sabe, pirando ali na nossa mente, nas nossas preocupações, que trazem essa resistência, essa negação ao agora, tá? E a gente precisa se habituar a monitorar esse estado mental e emocional através de uma autoobservação. Como é que eu estou me sentindo agora? Percebam aí, faça uma respiração. Ele diz aqui para você perceber o ar que entra, o ar que sai, faça uma respiração profunda e vai se percebendo. Como é que eu estou agora? O que está acontecendo dentro de mim nesse exato momento? Eu estou me sentindo à vontade nesse momento? Percebam aí. Olhem para dentro de vocês. Que tipo de pensamentos a sua mente está produzindo? O que você sente? Dirija a atenção para o seu corpo, perceba se existe alguma tensão, tá? Isso é um monitoramento que a gente deve fazer, é uma autoobservação que a gente tem que se habituar a fazer mais e mais. E aí, sempre que a gente perceber um certo desconforto, mesmo que não seja assim um sofrimento, né, aquele momento que você está realmente mais tenso e tal, mas um certo desconforto, um certo tédio, um certo vazio, um certo descontentamento, como se fosse um ruído ali ao fundo, né, como ele disse. Isso significa que você não está totalmente presente no agora. Você não está na presença do seu ser. Então, quem não está se sentindo muito bem, traga atenção para o seu eu maior, né? Para o seu eu, com letra maiúscula, o seu ser. E com a prática, esse poder de autoobservação vai se tornando mais automático, a gente vai conseguindo monitorar mais esse estado interior, a gente vai tornar essa autoobservação mais aguçada, tá? E a gente vai conseguir se trazer mais rapidamente de volta, tá? Para a presença. É assim que a gente se liberta da infelicidade. Observando os tipos de pensamento que a nossa mente fica criando e aumentando em geral em torno de uma situação. A emoção, que é a reação do corpo a esses pensamentos, né? A essa mente. E aí a gente tem que observar aquilo, observar de fora. Que energia que se desprende de mim por conta desses pensamentos e emoções? Quais são os efeitos que elas estão gerando em mim e ao meu redor? E aí, é o que ele diz. Será que é uma energia que a gente escolheria ter dentro de nós? A gente escolheria cultivar essa energia? A gente tem escolha para mudar esse estado? É exatamente isso, né, gente? A gente tem que escolher o tempo inteiro, não resistir ao agora, soltar essas expectativas que muitas vezes são irreais, tanto em relação a preocupações ou a coisas que a gente quer que cheguem, que a gente acha que quando se realizarem, aí sim nós vamos ser felizes, aí sim nós vamos ficar bem.
E ele diz que isso é a resistência ao agora, que tudo isso é irrelevante, que o que acontece é que a gente está simplesmente resistindo ao que já é. E a gente está transformando o momento atual num inimigo. Então, várias vezes essa semana, esses dias aí que foram um pouco mais chatinhos, que dá até dó falar isso, né? Agora que a gente está aqui com essa filosofia, mas ainda trazendo aqui meu olhar humano, né? Que ainda oscila bastante aqui com a voz do ego. Que é justamente a gente quer se tornar sobrenatural, né? Mas o nosso lado humano ainda tem essas limitações, mas a gente nesse caminho de se aprimorar, de ampliar a nossa consciência, a gente vai se dando conta o quanto a gente ainda se permite sugar por essas ansiedades, essas expectativas, e o quanto isso nos tira do agora, o quanto a gente muitas vezes não aproveita o momento, não desfruta do momento como ele é, né? E isso, a gente tem uma grande responsabilidade, porque a gente está poluindo não só a nossa psicosfera, o nosso campo eletromagnético, como a gente está contribuindo negativamente para a poluição coletiva humana, da qual a gente faz parte, porque nós não somos separados uns dos outros, do ambiente à nossa volta, somos todos um. E é tudo energia, né? Como o próprio Einstein disse, tudo é energia, energia é tudo que há, são tudo átomos e, né, campos aí energéticos que vão se contagiando. A gente vai emitindo isso para o mundo ao nosso redor. Então ele fala para a gente se questionar, você está poluindo o mundo ou você está ajudando a limpar a sujeira que já tem aí? Por essa grande maioria de pessoas que vive num estado de constante inconsciência, mas de inconsciência profunda. Né? Não é igual a gente que ainda está aqui pelo menos oscilando, pelo menos já buscando essa autoobservação, pelo menos já se observando, nem que seja para falar, nossa, como eu fiquei tanto tempo ali fora de mim, fora do agora, sem aproveitar, não dando valor ao meu momento, querendo que passe logo, né? O quanto a gente percebe, eu mesmo estava falando, queria que passasse logo isso. Mas assim, a gente não pode. Quer dizer, ele diz que você tem todo o direito, todos nós, ele fala que você tem todo o direito de ficar aí, mas a gente pode também fazer a escolha de, não, peraí, isso aqui não é legal. Olha o questionamento aqui. Eu tô me poluindo, eu tô poluindo as pessoas, o ambiente à minha volta, com esse tipo de energia, com esse tipo de pensamento, de emoção. Então, como é que a gente se livra dessa negatividade? Ele diz, descartando-a, simplesmente descartando-a. Trouxe a consciência, descarta. Assim como você faria com um pedaço de carvão queimando em brasas ali nas suas mãos. O que você ia fazer? Você ia soltar uma mala que está muito pesada. Você vai soltar. Né? Você vai reconhecer que não deseja mais sofrer, nem carregar esse peso, essa bagagem pesada, inútil, e vai simplesmente deixá-lo de lado. Tá? Porque a negatividade nunca é o melhor caminho para lidar com nenhuma situação. E aí a gente precisa transmutar essa negatividade que vem desses estados de inconsciência justamente através da aceitação. A gente vai observar, se dar conta que a gente estava ali, e quanto tempo a gente ficou ali, ou que a gente ainda está ali e tal. E a gente vai transformar essa energia combinando a aceitação com a luz da presença, com a luz da atenção. Você vai escolher, né? Você vai trazer a sua atenção para esses padrões de inconsciência, vai observar, vai se dar conta e vai escolher que você não quer só ser um feixe de reflexos condicionados, que você não quer ficar ali repetindo esses padrões. E aí ele diz que a gente tem que aceitar, né? Escolher um sentimento que não vai nos separar desse estado natural de bem-estar, da alegria que vem da vida interior, que vem da presença. Que a gente não vai julgar, né? Ai, você não deveria ter feito isso, você não deveria estar se sentindo assim, porque às vezes ele diz que tem situações que até trazem um mal, assim, no sentido concreto, tipo uma dor, né, física, uma dor de estômago, um problema de saúde, ou uma perda real, enfim, lógico, são situações mais desagradáveis ali de vivenciarmos, mas ainda assim, a gente pode escolher como a gente vai se deixar passar por aquilo, como a gente vai interpretar aquilo,
como a gente vai deixar aquilo crescer ou a gente vai se desconectar daquilo e descartar, igual você faria com né, uma brasa, um carvão em brasa queimando nas suas mãos. Achei ótimo esse exemplo, né? Você tem que soltar essa mala pesada que muitas vezes a gente carrega. Aí ele fala, né, o quanto a gente fica, o quanto a nossa humanidade fica cega, né? A gente se tornou até uma raça que está se destruindo a si mesmo, enfim, com toda a violência. O quanto essa insanidade vem desse estado aí de identidade com o ego, né, com a mente que fica ameaçada, que está sempre baseada em conceitos limitantes, no medo e tal, e fica criando emoções negativas, né? Mas a gente precisa não só aceitar, quando a gente se der conta que a gente está nesse nível de inconsciência, mas também passar para o estágio seguinte, que é não ficar criando essas emoções mais, não deixá-las crescerem. Você pode até sentir ali aquela emoção no primeiro momento, mas já frear mais rápido, né? Porque essas emoções negativas vêm sempre desse estado de identificação com o ego, que se vê separado do todo, que não entende que tudo está no seu devido lugar, que as coisas são como são, mas não. Tem sempre um julgamento que nos faz resistir ao que é, tá? Então ele diz que quando a gente se observar reclamando demais, que a gente tem que respirar e nos lembrar de que a gente pode escolher pensarmos sobre isso, vivenciarmos isso, esse momento delicado, de uma maneira diferente. Porque quando a gente está reclamando, a gente não está aceitando o que é e a gente está se transformando em vítima. Tá? A gente está resistindo ao aqui e agora. Ele diz que inclusive o aqui também é importante da gente aceitar, porque tem gente, muita gente que gostaria de estar num outro lugar, né? Não só não estar no agora, como não gostaria de estar aqui também. O aqui delas nunca é suficientemente bom. Ele diz, onde quer que você esteja, esteja lá por inteiro. E aí ele diz, se você está achando insuportável o seu aqui e agora, você tem 3 opções. Olha que interessante. Se você está infeliz no seu aqui e agora, você pode abandonar a situação, mudá-la ou aceitá-la totalmente, tá? Mas faça uma dessas opções agora. Não fique procrastinando, tome uma atitude, nem que seja uma atitude que depois você vai achar que foi errada, mas ele diz que até mesmo uma atitude errada é melhor do que não fazer nada, ficar ali só entregue a esse sofrimento que aquela situação está te trazendo, porque pelo menos um erro vai te ensinar algo. Mas assim, ele fala, faça algo e arque com as consequências, né? Mas sem poluição física, sem poluição psíquica, né? Mantenha limpo o seu espaço interior, ele nos lembra. Livre-se em primeiro lugar da negatividade. Não deixe o medo ficar evitando que você tome uma atitude. Claro que tem situações que a gente precisa pensar, amadurecer, deixar passar às vezes, né? Um momento que está mais turbulento para a gente rever aquilo de um outro estado, num outro estado emocional, mental. Então, às vezes, não tem aquela história de não responde agora, deixa para amanhã, com a cabeça mais fria. Mas, de qualquer forma, o que ele nos alerta é que a gente não pode deixar o medo, a gente tem que ver qual é a emoção que vai nos fazer deixar para depois uma determinada situação. Porque a gente não pode deixar o medo nos deixar sempre evitando que a gente tome uma atitude, tá? E mesmo quando a gente perceber que tem o medo, a gente tem que admitir o medo, aceitar, observar, concentrar-se nele, esteja totalmente presente até mesmo no medo. Isso vai cortar a ligação entre o medo e o pensamento, porque você não vai ficar ali cego naquilo, você vai trazer a consciência, tá? E você não vai deixar o medo crescer demais, você vai perceber que ele nasce na sua mente, mas você não vai deixar ele prevalecer. Agora, tem situações que a gente realmente não tem mais nada para fazer. A gente só pode aceitar e abandonar, entrar num estado de rendição, abandonar qualquer resistência interior, né? Ele diz que a rendição não é um sinal de fraqueza, tem uma grande força nela, que aliás é justamente quando a gente está num estado, quando a gente acessa um poder espiritual, a gente está num estado de rendição, a gente se rende, a gente solta o controle porque a gente confia.
né? Tem isso também. Tem situações que dependem da gente, que a gente deveria estar fazendo alguma coisa, então ele fala, vai lá, faça agora essa tal coisa, traga consciência, o que quer que está trazendo um conflito, uma resistência, uma negatividade, mas tem situações que você só tem que se render. Você só tem que se render, aceitar e observar. Mas não se permitir ficar negativo naquilo, é uma escolha, tá? Pra gente poder continuar desfrutando o fluxo de energia, alta energia do momento. Senão a gente se deixa levar ali pelo agora. A gente se deixa perder o agora e se deixa levar por essas ansiedades, essas ânsias com o futuro, tá? Ou então a gente fica ali muito preso ao passado, falando as coisas horrorosas que nos aconteceram e tal, e nos vitimizando e sentindo, aumentando o nosso ressentimento, aumentando a nossa culpa, o nosso arrependimento, né? Então ele diz, morra para o passado a cada instante, você não precisa dele. A gente tem que saber deixar ir, né? A gente tem que saber desapegar esses fantasmas mentais que muitas vezes a nossa mente fica criando e que fica consumindo a alegria das coisas que a gente faz. A gente fica muitas vezes esperando para começar a viver quando tal coisa acontecer, sempre esperando, sempre à espera, que isso é um estado mental que a gente tem que se policiar, tá? A gente não pode ficar desejando o futuro e não querer o presente, não dar valor ao presente que é o momento presente, porque é um presente, né? E o erro reside em usar essa ânsia do futuro como um substituto para o sentimento da vida, para o ser, para essa plenitude no agora. Então não tem nada de errado a gente querer ter metas, querer ter coisas, alcançar coisas, mas não nos confundirmos com aquilo, não nos identificarmos demais com aquilo, não acharmos que só lá nós seremos felizes e principalmente nos deixarmos perder o agora, né? Desvalorizarmos o agora, tá? A gente precisa aceitar o que a gente tem, estar agradecido pelo que nós já conseguimos hoje, pelo que nós já somos, pelo nosso ser. Essa é a verdadeira prosperidade, a verdadeira plenitude na vida atual, ela não está no futuro. E aí, no tempo certo, se a gente está nesse estado de presença, naturalmente essa prosperidade vai se manifestar para nós, porque é esse campo que vai à nossa frente, abrindo os nossos caminhos, nos fazendo atrair, nos conectar com esse mesmo nível de frequência vibracional. Senão, mesmo que você consiga todas essas metas, você vai continuar tendo a sensação lá na frente de que alguma coisa ainda te falta. Porque, na verdade, você ainda não aprendeu que quando a gente está presente, realmente, a gente nunca precisa esperar por nada. A gente não fica nesse estado de espera, né? Ele até diz, né, que eu achei muito legal que ele fala, quando alguém te falar, desculpe por ter feito você esperar, você vai falar, tá tudo bem, não estava esperando, eu estava aqui contente comigo, com o meu eu interior. É esse estado, né? Que não é um eu interior falso, infeliz, identificado com a mente, identificado com o tempo, com o ego, e sim algo ali que é atemporal, né? Que não se sente ameaçado. É o verdadeiro estado de ser. E é o nosso propósito interno, que realmente é relevante nessa nossa jornada da vida, tá? Essas outras metas, essas coisas que a gente quer alcançar, são importantes, mas não tão importantes quanto esse verdadeiro propósito de realmente conquistarmos a nós mesmos, nesse sentido de irmos nos monitorando até estarmos o máximo tempo possível, até estarmos nesse estado de presença. Ele diz que se a gente não tiver alcançado esse propósito interno, de nada adianta a gente alcançar os nossos propósitos externos, que são essas metas aí que a gente quer, né? Tem uma diferença entre esse propósito interno, que diz respeito ao aprofundamento vertical, tá? Da gente com o nosso ser no eterno agora. É vertical. E não no tempo, que é uma dimensão horizontal, que é o propósito externo, né? Fica ali no tempo, na linha do tempo. A gente está querendo buscar essa dimensão vertical do propósito. Esse é o que realmente importa, é o que realmente vai trazer a plenitude. Enfim,
E aí é mais ou menos isso, gente. Vou terminar por aqui porque é muita coisa, algumas coisas ele repete, são desdobramentos, mas basicamente é isso que eu queria trazer para vocês, tá? Mas mesmo o passado, quando a gente vai investigar o nosso passado, os nossos primeiros anos de infância, ou até mesmo vidas passadas, padrões que a gente se vê repetindo e que vem do passado, mesmo o passado, a gente pode dissolver com a presença no agora. Então a gente não precisa ficar preso ali no passado, né? É o que a gente aprendeu com o Dr. Joe. A gente não precisa ficar preso ali no antigo eu. A gente tem que colocar energia, colocar atenção no nosso novo eu, tá? Porque naturalmente, se você tá na presença, ela dissolve o passado. Ela é que é essencial. Essa presença consciente é que é o agente transformador. Vai jogar luz até mesmo a padrões que vêm do passado, porque o passado não consegue sobreviver diante da sua presença. Ele só vive na ausência. Incrível, né? E é isso, pessoal. É essa a mensagem de hoje. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ai, a Rose tá lá falando, meu marido tinha que te escutar. Manda live lá pra ele, Rose. Essa questão de tomar uma decisão é mesmo importante para vivermos com o agora. A Teresa Furtado falou isso aí, né, Teresa? Que bom que você tá aqui. Beijinhos. A Toshi tá lá, caramba. O Rogério tá lá, muito bom. A Camila tá lá, lindo, Kelly, perfeito. Lindo, né, gente? É isso. Vocês estão lá empolgados, batendo palminhas e tudo mais. Enfim, é isso, pessoal. Um beijo grande. Vou ficar por aqui, tá? Nos vemos semana que vem. Por favor, curtam aqui, deixem um emojizinho, um comentário, manda um aviãozinho para as outras pessoas aí também para ajudar a gente a divulgar. E espero vocês domingo que vem. Ótima semana. Beijinhos. Tchau, tchau.